Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos nessa noite, que nós possamos unir o nosso pensamento, o nosso coração, mais uma vez junto ao Evangelho, tendo a oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito de Deus, Jesus, a espiritualidade. A ideia hoje é trazer reflexões, fazer a gente perceber o quanto Deus é conosco, nos envolve e, como eu sempre falo, todos nós somos aprendizes desse Evangelho, do cristianismo, do espiritismo. E o importante, mais importante de tudo, é nós não perdermos a fé, a confiança em Deus, na espiritualidade, nos envolvendo, nos acolhendo, nos amparando em todos os momentos. E a ideia é justamente a gente pensar o quanto nós temos aprendido com o espiritismo que nós seguimos, o quanto nós temos ouvido de fato as mensagens, lido as mensagens e conseguir interpretar elas, dar sentido na nossa vida, na nossa jornada, no nosso caminhar. Muitas das vezes jornadas bem difíceis, bem complicadas, mas tendo o Evangelho como consolador, o Espiritismo como consolador, para que a gente possa superar, passar pelas dificuldades e confiante sempre que a espiritualidade está junto de nós. Então o tema que eu trago hoje, que eu sugiro, é silenciar a mente e ouvir a Deus. Quanto nós estamos de fato envolvidos junto a Deus e nas nossas orações, nas nossas preces, nós estamos silenciando, fazendo de fato essa comunhão junto ao alto, à espiritualidade, ao nosso mentor, e não só pedindo, mas ouvindo, poder de fato sentir a presença dos bons amigos nos inspirando. E isso eu acho que é um papel que cabe muito a nós, espíritas, médiuns, para essa conexão realmente maior com o divino, que nós possamos largar as desavenças, as queixas, as mágoas, as coisas materiais de lado e pensar nessa conexão espiritual, essa conexão realmente de sentimento, essa conexão que flui, não é explicável. Falta-nos o sentido para entender e compreender a Deus de toda a sua infinita bondade, amor, caridade. Então, nós pegamos algumas frases, alguns textos que a gente possa trabalhar em cima deles, mergulhando, realmente de fato no Evangelho, o quanto nós estamos silenciando, o quanto nós estamos sentindo, o quanto nós estamos vivenciando o Evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro, a boa nova, seguindo. Então eu peço que a gente possa fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e unir os nossos pensamentos de amor, de bondade, de caridade, que a luz do Mestre Divino caia sobre todos nós,
nos envolvendo, nos inspirando junto ao nosso mentor. Senhor, que a sua luz derrame sobre nós, nos acalme, nos acolhe, nos equilibre, nos dê força, fé e coragem para suportar todas as dificuldades. Que essa luz possa envolver a todos aqueles que estão assistindo, que estão unidos nesse pensamento, Senhor, e os seus familiares. Que assim seja, Senhor. Então, para a gente começar a falar um pouquinho a respeito desse tema, silenciar a mente e ouvir a Deus, é falar da nossa relação de nós conosco mesmo, da nossa relação de nós com os outros e da nossa relação de nós com Deus. Como é que nós estamos nos relacionando conosco, né? Temos sido, de fato, verdadeiro, crente realmente na espiritualidade, em Deus? Estamos de acordo com os seus ensinamentos? Outro dia estava conversando com um grupo de amigos a respeito disso e a gente já escutou há muito tempo, né, a respeito de Deus e de todos os seus ensinamentos. Então, de certa forma, a gente está calejado em relação à parte da literatura. Mas será que nós estamos colocando essa literatura realmente dentro de nós, no nosso coração, nos nossos pensamentos? Nós estamos, de fato, servindo esse Deus, esse Jesus, esse cristianismo verdadeiro, puro, nos nossos pensamentos, na nossa fala, na nossa escrita, na nossa ação? Muito nós já entendemos do que foi escrito nos evangelhos, mas estamos de fato com a nossa consciência tranquila que estamos seguindo os ensinamentos de Jesus? E em relação aos outros, nós estamos tendo postura de fato cristã que leva todo esse amor, toda essa caridade, essa fraternidade para com os outros, inclusive aqueles que muitas das vezes não conhecem a doutrina, que não compreendem os seus ensinamentos, que não compreendem a situação que nós estamos vivendo? Nós estamos sendo pacientes, caridoso, fraterno para com eles? Estamos amparando, dando as mãos e ajudando, como Cristo nos ensinou? E com Deus, temos nos recolhido de verdade no nosso íntimo para silenciar e escutar Deus agindo na nossa vida, movimentando de forma sutil, leve as coisas para nos ajudar, para nos engrandecer, sabendo que nós somos instrumentos, que a obra realmente é de Deus, é de Jesus? Então, a gente precisa entender se de fato nós estamos fazendo isso, se de fato nós estamos trabalhando em relação a isso. E aí a gente vai lembrar de Paulo, né, que diz: vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Se nós verdadeiramente acreditamos nisso, o quanto eu tenho me manifestado segundo a vontade de Deus, segundo as ações de Jesus, segundo o Evangelho, eu de fato posso entender eu como filho de Deus, como templo realmente para essa luz que vem do alto e que transpassa por nós? Eu estou sabendo filtrar essas boas energias, canalizar essas boas energias, receber a luz
e passar ela para as pessoas que estão ao meu redor, seja através das ações, seja através dos exemplos, seja através de palavras ou simplesmente gestos, né? Eu estou tendo esses bons gestos, esses gestos realmente que pode-se dizer cristão. Então a ideia sempre é captar, né, receber essa luz do alto que vem e transbordar ela para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que necessitam. E isso é o que nos cabe fazer, sentindo de fato o Evangelho, muito mais do que pregando, né, querendo impor a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, sentir o Evangelho para vivenciar esse Evangelho e conseguindo assim uma paz de fato maior, uma paz de fato interior, para que a gente possa crescer junto, né, sentindo a presença, sentindo esse amor, essa conexão que vem do alto. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 1 também, ele vai falar que o exemplo de pensamento é como se fosse um lago, né? E que se nós estivéssemos serenos, tranquilos, nós conseguiríamos refletir toda a luz que vem do alto, a luz das estrelas, né? Mas se nós estivermos agitados, aflitos, ansiosos, nós não conseguiremos refletir essa luz e assim perdendo toda a grandiosidade dessa elevação, dessa verdadeira conexão com o alto. Então, que nós possamos cada vez mais entender que para essa conexão existir de fato, depende de nós estarmos serenos, de nós estarmos tranquilos, receptivos também a essa espiritualidade. Nós estamos nos acotovelando junto a vários irmãozinhos da espiritualidade ao nosso redor. Agora, o grau de sintonia que nós estamos tendo com eles depende do meu querer, da minha vontade. E se eu elevar de fato o meu pensamento, vivenciar de fato esse amor de Cristo, com certeza eu vou estar com a mente serena, tranquila, capaz de captar do alto essas boas mensagens, essas boas vibrações e com certeza vou conseguir ser um instrumento para colocar na minha vida e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor esse Evangelho de amor, mas não impondo, né, com amor, como Jesus Cristo nos ensinou. E para isso é necessário que nós realmente nos silenciamos as nossas paixões, né, que nós possamos diminuir cada vez mais os nossos vícios, buscando do alto esse auxílio, buscando do alto essa compreensão, para que nós possamos nos envolver e, sentindo toda essa espiritualidade, de fato sermos receptivos para que essa luz divina se faça presente, primeiramente em mim, né, para que eu possa entender tudo o que a espiritualidade espera de nós e assim eu possa transpor aos outros. E aí essa questão do silêncio vai muito mais do que o barulho, né, o verbo, né, a questão do ambiente perturbado, né, porque muitas das vezes quando ele fala é na questão íntima, é o quanto no íntimo eu estou em paz e em harmonia
com a espiritualidade. Porque eu posso estar num ambiente todo fechado, né? Todo sem ruído exterior nenhum, mas se a minha mente estiver perturbada, se a minha mente estiver viciada, temerosa, né, eu não vou conseguir fazer essa conexão com Deus, com a espiritualidade, da forma mais tranquila. Então, é imprescindível que nós aprendamos a silenciar a nossa mente, silenciar de fato o nosso espírito, acalmando o nosso espírito, entendendo que a compreensão desse querer divino é muito maior do que nós imaginamos. E para isso eu preciso ter uma certa dose de paciência, porque as coisas não são feitas da nossa vontade, do nosso jeito, e eu preciso silenciar o meu pensamento para ir de encontro às vontades e ao querer de Deus, da espiritualidade maior. No livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 14, tem uma parte que fala da melodia do silêncio. Repara a melodia do silêncio nas criaturas divinas. Ou seja, se nós olharmos para toda a natureza humana, ela trabalha em silêncio que o sol nasce, é em silêncio que uma flor abrocha, é em silêncio que a semente no meio da terra faz todo o esforço necessário para vir sair do solo e frutificar e se tornar uma árvore. Tudo em silêncio, tudo em perfeita harmonia junto à divindade do Criador. Então, muitas das vezes nós achamos que temos que fazer barulho, né? Temos que ser ouvidos, mas é através do silêncio, muitas das vezes, é através do exemplo que nós damos, é que nós conseguimos, de fato, arrastar, né? Mover as coisas, principalmente se tratando de pai para filho, né? Muitas das vezes a gente fala com os filhos e não acontece no nosso querer, na nossa vontade, né? Mas se demonstrarmos o amor e através do amor nós formos exemplificando as coisas, aí os filhos acabam entendendo e realizando as coisas. Então você vê que Cristo, né, Deus, é tão maravilhoso nesse processo educativo que em silêncio trabalha e nos ampara e nos auxilia. E então nós precisamos entender essa linguagem de silêncio para que a gente possa, de fato, silenciar a mente e que nós possamos trabalhar junto a Deus e a espiritualidade, sendo esse instrumento, estando conectado para sermos esse instrumento. No livro Paulo e Estevão, tem uma parte que diz: Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. É incrível, né? O quanto a gente tem aprendido com o Espiritismo e a gente ainda precisa estudar muito mais para conseguir extrair de fato todo o entendimento, né? Veja só como Deus está sempre agindo, trabalhando em silêncio, e nós ainda criaturas, ainda imperfeitas que nós somos, nós, por conta das nossas vaidades, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo,
muitas das vezes nós nos colocamos como eu fiz, né? Eu é que posso, eu é que porque eu sou diretor, porque eu sou dono, porque eu tenho posses e poder, eu faço, mando e desmando, sendo que até o corpo é nos emprestado, nós estamos de passagem nessa escola chamada Terra, e é imprescindível que a gente entenda a nossa pequenez nesse sentido e como a espiritualidade trabalha e opera, e num simples gesto Deus pode modificar todo o panorama, né? Aquele que estava doente voltar à ser são, aquele que está são vir a ficar doente, e perceber que num passe de mágicas, né, entre aspas, Deus muda toda a sua trajetória, todo o seu percorrer, achando, né, muitas das vezes nós, criaturas, que temos a força e o poder para fazer isso ou aquilo. Então é importante a gente ver como Deus age, opera em silêncio, e esse nosso orgulho e esse nosso egoísmo tem que cada vez acabar, para que realmente possamos interiorizar esse amor divino em nós, aumentando e ampliando essa conexão divina com o alto, nos moldando de fato a sermos esse cristão genuíno, né? Então, quando o texto diz para reparar as injustiças, para nós irmos buscar esse estado de silêncio, é que nós possamos de fato realmente reparar em nós tudo aquilo que está hoje nos perturbando, tudo aquilo que está hoje nos deixando desalinhado a esses ensinamentos. Que nós possamos olhar cada um para dentro de si. Eu estou agindo de fato como um verdadeiro cristão? E tudo aquilo que estiver fora, tudo aquilo que estiver desalinhado, que nós possamos reparar, que nós possamos em silêncio, né, no nosso íntimo, pedir forças a Deus, à espiritualidade, que nos ajude a modificar. Mas nós temos que entender que muitas das vezes não é no nosso querer, na nossa vontade, na nossa hora. Vamos entender que Deus opera em silêncio, mas é preciso que nós mantenhamos essa conexão com o alto, para que em silêncio e em sintonia, em vibração, nós possamos de fato receber do alto esse acolhimento maior. A gente vai lembrar também da passagem de Jesus no Sermão do Monte, quando nos ensina a orar. Ele diz: entraremos em nosso quarto, cerraremos a porta e conversaremos em segredo com Deus, e em segredo Deus nos responde. Será que nós estamos de fato conseguindo entrarmos dentro desse quarto? E nós entendemos que esse quarto não é um quarto físico, né? É simbólico, é espiritual. Estamos entrando realmente dentro dessa conexão maior com o alto, em segredo, em íntimo, né? E nós estamos de fato tendo essa conversa com Deus, com a espiritualidade maior, com o nosso mentor. Deus espera que nós façamos essa parte que nos cabe, essa ação de introspecção, de contato direto, para que nesse ponto, nesse momento, nós possamos sentir a presença de Deus, sentir a presença dos bons amigos, nos acolhendo, nos amparando, nos auxiliando.
E é importante isso para justamente nos dar força para seguir, força para caminhar, força para trabalhar. E mais importante é que assim nós vamos nos reerguendo, né? Reabastecendo as nossas energias para uma caminhada, para uma trajetória onde nós escolhemos passar. Outra coisa importante, que muitas das vezes nós ficamos meio aflitos com tudo que nós estamos vivenciando, mas compreendendo a lei da reencarnação, nós escolhemos estar passando por essas situações para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, está tudo certo, está tudo bem, porque é para o nosso crescimento, é para a nossa transformação espiritual. Não é do corpo que nós estamos falando, mas sim do espírito. E é sendo espírita que nós somos, é isso que nós temos que acreditar e vivenciar de fato. E aí nós vamos com certeza ouvir, né, de certa forma, essa voz divina que vem mais do alto, que vai de fato nos tocando e vai nos ajudando a enfrentar as batalhas. E aí nós vamos recordar também do livro de Leon Denis, O Grande Enigma. E uma das coisas que mais se fala nesse livro, quem não leu ainda tem a oportunidade de ler, porque é maravilhoso essa relação que ele faz junto à espiritualidade. Uma das coisas que ele mais cita nesse livro é o silêncio, o recolhimento, a meditação e a oração. Então, todas essas questões que nos levam de fato a termos um contato mais íntimo com Deus, com a espiritualidade, com a nossa maneira de ser, de agir. Se nós estivermos em oração, se nós estivermos em meditação, se nós estivermos em comunhão, se nós estivermos em silêncio, nós estaremos muito mais próximo realmente dessas inspirações, desses bons sentimentos que nos acolhe, que nos protege, que nos ajuda a superar as dificuldades. Mas para isso precisamos fazer novamente a nossa parte de nos conectar, de buscar essa conexão. E cabe a cada um de nós, em qualquer lugar que estejamos, para um segundinho, para meditar, para orar, para silenciar, para fazer esse recolhimento íntimo e envolvido junto ao seu mentor, rogar ao Pai que inspire, ilumine, fortaleça, para que possamos seguir os ensinamentos do Mestre, seguir os ensinamentos do Evangelho, seguir os ensinamentos do Espiritismo, em busca desse crescimento espiritual. E aí nós vamos lembrar também do Evangelho, quando Jesus, questionado por Pilatos, né? Pilatos diz: e o que é a verdade? Aí Jesus se silencia. E muitos pensam a respeito disso, né? Por que Jesus, nesse momento, não aproveitou a oportunidade para responder a Pilatos e dizer o que de fato é a verdade? Será que nós, com os sentidos que nós temos, nós conseguiríamos entender o que é a verdade? Então Jesus silencia porque Deus, a espiritualidade, vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Então Jesus silencia porque compreende que ainda não é chegado o tempo de nós entendermos e compreendermos toda a essência da verdade, né? Por isso mesmo falava em parábolas, e aqueles que têm ouvido para ouvir, olhos para ver, que começavam a enxergar e a entender o que ele estava falando. E até hoje é assim. Até hoje muitos ouvem, mas ainda não compreendem todo o seu ensinamento, toda a sua lição. Então,
é interessante nós pensarmos o quanto esse silêncio realmente representa até nesse momento. Em outra parte, Jesus diz também: vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então, muito mais do que nós ficarmos pregando, falando, né? Nós temos que dar testemunho desse evangelho vivo, desse espiritismo que nós buscamos seguir. A espiritualidade espera de nós justamente isso, que nós possamos dar esse testemunho como Jesus assim o fez, como os seus discípulos fizeram, como Paulo fez, como tantos outros fizeram. Cabe a nós também darmos a nossa contribuição com o nosso testemunho, né? Não palavras, né? A gente fica aqui tentando falar, mas o que vale tanto discurso, sendo que as minhas ações ainda não são da Boa Nova, as minhas ações não são coerentes com o cristianismo verdadeiro, com o espiritismo de Allan Kardec. Então, que nós possamos cada vez mais parar de falar e colocar em prática esse evangelho, colocar em prática esse espiritismo verdadeiro no meu dia a dia, no meu íntimo, junto com a espiritualidade. Ninguém precisa saber o quantas orações eu faço por dia, meditações eu faço por dia, quantas pessoas eu conversei hoje a respeito do cristianismo, do espiritismo, quantas pessoas eu amparei, quantas pessoas eu ajudei, estendi a mão, dei a sopa, dei o leite, que seja. É você e Deus. É isso que importa. É o quanto de fato você tem realmente dado testemunho desse cristianismo verdadeiro que existe em nós. Então, a verdade é muito mais do que palavras, né? É importante que nós possamos seguir esse evangelho sentindo, de fato. Nós precisamos sentir o nosso mentor ao nosso lado, sentir os bons amigos nos envolvendo. E assim, muitas das vezes isso nos causa uma certa inquietação. E isso já é bom, porque nos cabe realmente nos transformarmos. É chegada a hora do verdadeiro testemunho, da verdadeira mudança. Então cabe a cada um de nós refletir o quanto tem silenciado e escutado Deus agindo, e possa ser instrumento de Deus, não somente com palavras, mas com ação. É isso que eu tinha para falar hoje. Mais uma vez, agradecer a oportunidade. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, a espiritualidade possa envolver a todos, amparar, proteger, e tenha certeza que o mentor está ao seu lado, te envolvendo, te amparando, te guardando, e que essa jornada que nós estamos passando é passageira e que Deus não desampara. Que assim seja, Senhor.